Vamos lá então, vamos falar de síndrome da falsa esperança, entendeu? Olhe como tem gente que tem falsa esperança, como tem gente que deposita esperança em coisas que não vão dar absolutamente em nada. Quando nós falamos de síndrome, a síndrome é um termo que a gente está atrelando exatamente essa palavra esperança. E como é bom você ter esperança, porque sem esperança você literalmente que você para de fazer tudo. Você acaba desistindo de coisas, você acaba realmente não conseguindo administrar. Por quê? Porque tudo de alguma maneira acaba acontecendo ao mesmo tempo. Então o que seria essa síndrome da falsa esperança? Seria exatamente essa situação de tudo acontecer ao mesmo tempo, você não entender o propósito da sua vida, o que você deve fazer, o que você deve realizar, como você deve realizar, e tudo isso vem na tua cabeça de um jeito, criando uma grande confusão mental. Então a síndrome da falsa esperança é a dificuldade de você descobrir que tipo de determinação, ação você tem que ter na sua vida. E muitas vezes você analisa tudo isso e você acaba chegando à conclusão que você às vezes tem conflitos interiores, tem situações na sua vida que acabam impedindo você de ter um horizonte, enxergar um horizonte, viver um horizonte diferenciado. Então a síndrome ela faz exatamente isso. Agora, como é que a gente acaba gerando essa falsa esperança? Por exemplo, depois de um relacionamento desfeito, você sempre terá o quê? Um coração partido. É claro, de repente você não queria que isso acontecesse e acabou acontecendo de alguma maneira na sua vida, certo? Você tinha tantas convicções, mas de repente o tempo passou, as coisas não saíram como deveriam sair. E aí, o que acontece? Isso atrapalha demais, sabe? A retomada da vida. Parece que tudo se perde, parece que nada tem sentido. E às vezes você para no tempo, e aí você tenta reunir forças para de repente reconquistar esse relacionamento, esse amor, certo? Esse trabalho, né? Hoje eu ouvi de uma paciente minha que eu atende online, que ela falou exatamente isso, que ela gostaria muito de voltar para a sua antiga empresa que trabalhava, e nada é impossível, claro, dá para conseguir isso, mas às vezes o tempo ali, naquela empresa, naquela situação, ele acabou, e aí você tem que vivenciar o quê? Coisas novas. Eu estava gravando aí os programas para o SBT, a partir de terça, viu? Tem matérias novas aí, já mandei 6 gravações aí para o SBT, você da Baixada Santista, região de Campinas, né? Que é o programa Voz da População, ele passa em mais de 66 cidades. Então eu vou falar de muitas coisas interessantes. Toda terça é meu quadro Saúde Emocional no programa Voz da População. Aliás, beijo para você, Paulo Mansur, meu grande amigo, pessoa muito especial e diferenciada. Bom, eu comecei logo falando de relacionamento, porque justamente é uma coisa que muitas vezes faz as pessoas pararem no tempo, faz as pessoas desistirem, faz as pessoas criarem expectativas e não entender o processo de retomada. Tem muita coisa que aconteceu na vida da gente como ensinamento. E aí você tem que extrair o melhor do pior. Você tem que se enxergar num processo novo. Você tem que criar uma esperança, certo? De uma reconstrução, por exemplo, de sua vida sentimental, como eu iniciei hoje a minha live aqui, de um trabalho, de um curso de aperfeiçoamento, porque mais do que nunca agora, as pessoas vão ter que ter diferenciais para que a empresa possa manter você ou para que alguma empresa abra espaço para você. Então você tem que entender que às vezes algumas esperanças suas vão ter que passar por uma metamorfose, exatamente isso, metamorfose de esperança, né? Porque muitas vezes as pessoas tiram a nossa esperança, e aí nós temos que tocar a vida, mesmo sem esperança, fazendo alguma coisa acontecer de alguma maneira ou de alguma forma. Quando nós entendemos
que algumas pessoas enfrentam coisas na sua vida que elas não têm uma força própria. Por isso elas acabam desenvolvendo as falsas esperanças. Elas transferem o processo de decisão para outras pessoas. É muito bom você ter um mentor, um orientador. Por exemplo, eu sou o seu terapeuta, eu sou o seu psicanalista clínico, certo? Eu tenho como te ajudar, mas eu não tenho como decidir por você. Eu preciso que você venha a decidir para que realmente as coisas possam acontecer. É exatamente isso. Então veja como é esse processo. A orientação que você segue vai definir o resultado que você vai ter para você, para sua família, para o dia a dia, certo? Você está ferido? Eu estava agora falando com um paciente meu sobre isso. É tempo de fechar esta ferida, é tempo de reavaliar, é tempo de recomeçar, é tempo de reestruturar. E aí sim você não vai criar uma falsa esperança, mas talvez uma esperança realista, palpável. E como é difícil a gente ordenar os sentimentos. A maioria das pessoas age muito por sentimento, outras agem por razão. Razão e sentimento, quando encontram um equilíbrio, vai pavimentar a sua vida se dando direito. De repente você é uma pessoa que raramente chora. Mas talvez seja não porque você é durão ou durona, mas porque o teu tanque é grande. E para transbordar esse tanque não é qualquer coisa, não é qualquer situação. Então entender tudo isso, visualizar tudo isso e se posicionar diante disso tudo é reconhecer uma esperança que eu chamo de esperança proativa, uma esperança real, onde tem o que? Um planejamento estruturado. Então o grande desafio é exatamente esse. Você tem que olhar a situação, você tem que fazer uma avaliação. Será que o que você está vivendo é uma falsa esperança? Ou você de repente se colocou numa posição de um jeito e de uma forma que você não está encontrando o quê? O caminho do recomeço, da reestruturação. Antes de mais nada, existem maneiras diferentes pelas quais a gente acaba experimentando falsas esperanças. Por exemplo, você gosta de algo muito rapidamente, certo? Você é uma pessoa, vamos dizer, sanguínea, um temperamento, né? Existe o sanguíneo, né, que ele se empolga demais, né? Existe o colérico, que é aquele que é prático, frio. Existe o fleumático, que é aquele que é meio que indiferente, né? Existe o melancólico, aquele que chora. Então, de repente, você se apaixona por algo, sabe, assim, de uma maneira avassaladora. Aí você cria uma esperança. E aí, muitas vezes, essa esperança vai gerar o quê? Frustração. Em outras palavras, quando você se apaixona rapidamente por algo, você se lança de cabeça, vai ter um traumatismo craniano, emotivo, mal decidido. Então, olha só, tudo tem que ter cautela, tem que ter observação. Ah, mas eu não tenho muito tempo. Você vai morrer agora? Ah, mas eu tô velho. Então o fator temporal faz você se precipitar e alimentar os erros, as tristezas, as angústias. Será que desta maneira você vai chegar a algum lugar? Eu acredito que não. Agora, enxergar de maneiras diferentes, se apaixonar com prudência. Porque primeiro você se apaixona, depois você ama, certo? O amor por pessoas, ou por coisas, ou por estudos, profissões, decisões, tudo isso necessita urgentemente de um avanço. Senão você se apaixona e desapaixona. Você começa e não conclui. Então essa síndrome da falsa esperança cria muitas oscilações na sua vida. E com certeza vai atrapalhar de uma maneira grandiosa
os resultados práticos, que é o que falta para muitas pessoas. Dr. Juarez, então o senhor está dizendo que em termos de psicanálise, de inconsciente, eu estou alimentando lá no meu inconsciente um conjunto de memórias frustrantes? Sim. Um conjunto de cadeados e correntes que vão me aprisionar a tempos, a situações, a perdas. Uma das matérias que eu gravei lá para o SBT é de algo que as pessoas parece que elas não estão comentando, né? Como é que você vai enfrentar a perda dos entes queridos por Covid-19, o novo luto, né? Você não pode nem se despedir. Tem uma matéria específica aí que vai passar comigo no SBT falando exatamente sobre isso. Você tem que compreender que esse momento foi um momento que de repente pessoas partiram, você não pode nem estar ali, sabe? Vivendo aquele momento e se despedindo de alguma forma. Então veja quanta coisa lhe foi tirada nesses últimos tempos. Por isso que o tema de hoje ele é altamente pertinente, para que você possa experimentar o quê? Uma consistência. Porque a falsa esperança, ela é o quê? Uma inconsistência. Ela não vai fazer você chegar até o fim. E hoje um dos desafios é colocar um fim a toda falsa esperança. Você compreender que está destinado e destinada realmente a ficar bem, a compreender este ficar bem, a se posicionar nesse ficar bem. É um grande desafio e uma necessidade clara de que realmente seja a sua nova realidade. Embora as situações elas pareçam diferentes, nós temos que entender que toda expectativa cria uma imagem no nosso inconsciente. Mas essa imagem ela precisa o quê? Se tornar real no nosso consciente. Senão ela vira só uma expectativa interiorizada e não uma ação prática. Então é necessário termos isso. É necessário colocarmos isso para funcionar em nossas vidas. É necessário a gente entender esta mentalidade realista que as expectativas causam em nossas vidas. Quando nós entendemos que a falsa esperança ela vai surgir de várias maneiras e ela vai tirar muitas vezes o teu chão. E aí você não vai ter força para abandonar determinadas situações. O processo da falsa esperança vai alimentar ainda mais o quê? Um vazio de realizações. E aí, conforme passa o tempo, essa dor se torna ainda maior. Por que, Dr. Juarez, se torna ainda maior? Porque quando você avaliar prós e contras, o que você realmente teve de positivo, o que você realmente teve de negativo, a balança vai ficar desnivelada. E aí eu volto a perguntar a você, será que é exatamente isso que você merece? Será que é exatamente isso que você precisa? Será que tem que ser dessa forma? Quando nós começamos a entender que nós temos que entender processos e fechar ciclos, e eu já fiz uma live especial falando sobre isso, fechar esses ciclos, certo? Entender, você tentou, você foi, você se humilhou, muitas vezes ficou mendigando atenção, reconhecimento. Não, muda isso, né? Muda que é muito melhor. Amanhã ou depois vão repensar situações e aí já vai ser tarde demais. Mas nunca é tarde demais para você ou para mim. Nunca é tarde demais nessa percepção realista e clara. O que nós temos que entender são os estágios que nós vivemos, que muitas vezes na nossa vida são completamente diferentes, envolvendo os mesmos assuntos. Realização profissional, vida financeira, vida sentimental, vida familiar. Quantos são esses processos? Quantas são essas formas? Então vamos pensar e repensar desta maneira. Vamos acreditar, agir e interagir desta maneira. Então essa formatação
que nós precisamos. Ó, destravou agora. Luciane Tirola está por aqui, Denise Negrão está por aqui, olha lá. Destravou, aproveita aí, está aparecendo o pessoal. Assim eu dou boa noite para você. Eu não entendo o que acontece aqui. Só o Everton para descobrir. Se o Everton também não souber, ninguém sabe. Ó, deu uma destravada aqui para eu poder dar alô para vocês. Olha lá, Kátia Valéria, boa noite, beijo para você, para Denise Negrão, para Bárbara Marques, minha filha, obrigado pelo presente, viu, que você me deu, tá aqui em cima da minha mesa. A Cida, do Almir, boa noite, olha lá, pessoal, aproveita, destravou mesmo, gente, não sei o que acontece com os comentários aqui. Vamos lá, não demora muito não que eu estou numa linha de raciocínio. Certo? Os estágios da sua vida. Compreender que você já foi criança, pré-adolescente, adolescente, jovem, homem, adulto, mulher, Vanessa, seja muito bem-vinda, Gisele, Maria, beijo para você e para toda a família, certo? Cirleide Pereira, Guilherme, tá tudo ok, né, Guilherme? Guilherme, meu filho, estava desesperado lá em Portugal. Ontem eu causei desespero para a minha equipe de comunicação, né? A Gi, né? Tô muito feliz, já falei com seu pai, viu, Gi? Já trocamos aí informações aí que a recuperação da cirurgia seja perfeita em nome de Jesus. Então, entender o estágio que você está vivendo vai auxiliar demais na compreensão e na determinação para você não viver as falsas esperanças. Quando você faz uma análise regularmente na sua vida, para saber, Edivânia aí, ó, meu povo do Maranhão, quando você começa a entender exatamente essa necessidade de avaliação, e o pessoal que é bem inteligente, e você é muito inteligente, você sabe que todas as minhas lives estão interligadas os assuntos. Então quem já pegou todas, tá cada vez melhor. Quem não pegou é fácil. Vai lá no meu canal no YouTube, Doutor Juarez Torres Oficial, se inscreva, por favor, se inscreva, para que realmente você possa crescer nesse conteúdo todo, certo? O que nós temos aqui? Agora está passando bem rápido mesmo, né? Então vamos entender que as expectativas, o dia a dia, a avaliação, a correção de rota, eu uso muito isso, ó, correção de rota, sabe? Tomada de decisões, a necessidade de criar um ambiente de estabilidade emocional, para que seja criado o quê? Um resultado prático. Everton, olha lá meu filho lá, tá lá no computador, lá o bonequinho dele lá, já tá fazendo uma leitura agora. Eu acho que ele mandou até destravar aqui, destrava esse negócio, porque o Everton tem acesso a tudo, viu? Se você quer soluções de informática, de tudo, é com Everton Araújo, esposo da Gi, tá? Pede pra Gi o telefone, porque você não vai se arrepender. Tem o Dárcio aí, o Dárcio, certo? Tá aqui com a gente também, Dárcio, Ana Paula. Então, vamos lá, vamos continuar. Quando você rompe todo o processo escravizante da falsa esperança, você vai criar o quê? Uma coisa que eu já falei aqui em outras lives, a solidez de realizações, certo? E como é importante isso, gente. E às vezes você transfere o quê? Para pessoas que nunca vão te dar o amor que você queria, nunca vão te dar o reconhecimento que você queria. Muitas vezes você vai transferir para um reconhecimento no teu trabalho que você não vai ter. Então entenda realmente as razões que são necessárias para você pensar numa outra perspectiva. Olha que desafio tremendo. Pensar numa outra perspectiva. Essa é uma forma e uma maneira urgente que você tem que pensar, que eu tenho que pensar, que todos nós temos que pensar e nos posicionar. Esse é o nosso grande desafio. E o que é que a falsa esperança tira de nós? A autoconfiança. Porque vai gerar o quê? Uma imagem que não corresponde à realidade. Eu sei que esse tema, né? Ele está mexendo com muita gente. Marcos Oliva, meu amigo anti-Bolsonaro que eu amo tanto. Ai, Marcos, meu querido.
rumo ao novo, avante, avante rumo ao novo. Ele é do Partido Novo e eu sou do Partido Avante, sou pré-candidato a vereador aqui na cidade de Londrina, né? E eu gostaria muito aí que o Marcos Oliva fosse pré-candidato a vereador aí em São Vicente, hein? Seria uma ótima. Já estou colocando em oração isso, viu, Marcos? Porque você é um engenheiro de ideias, embora a gente não concorda em muitas coisas, mas a gente se respeita. E essa é a base preliminar de uma sociedade, é a gente crescer nas adversidades. Às vezes é difícil isso para qualquer ser humano, mas isso é necessário num tempo de radicalismos que não levam a absolutamente nada. Mas estar convencido hoje de que você precisa modificar exatamente essas coisas que a falsa esperança gera, como sonhos inatingíveis, né? Ah, mas você não disse que não existe nada que é impossível? Sim, mas será que você vai ter a dedicação necessária para que isso que aparentemente é impossível se realize? Todo mundo quer ser o Cristiano Ronaldo, né? Não gostaria de ser? Pessoal, eu gostaria, o pessoal do futebol. Agora, você faz 1000 abdominais por dia? Ele faz 1000 abdominais por dia. Por isso ele tem aquele abdômen lá de parede, não é nem de tanquinho, né? Então você às vezes quer resultados que você não pratica, de repente, princípios básicos. Você acha que aprendeu um pouco da vida, e esse pouco da vida, ele vai abastecer você para chegar até o ponto final. Não, há uma necessidade de cada dia mais você se posicionar para o quê? Para se abastecer de entendimento, de compreensão, para que realmente tudo se encaixe. Esse é um grande desafio. Quando nós mantemos essa imagem na base realidade, nós vamos verdadeiramente entender nossos pensamentos, não vamos ser traídos por nossos sentimentos, e nós vamos desempenhar um princípio que, para mim, ele é muito importante: sermos honestos conosco, cada um consigo mesmo. Tem uma matéria que eu acabei de gravar hoje, gravei um monte de matéria hoje, aliás, um beijo para minha filha Bruna, que é a minha cinegrafista, o meu Steven Spielberg, né, a minha cinegrafista aqui, minha diretora. Meirinha, beijo para você, muitas saudades, viu? Eu gravei exatamente, uma das matérias foi isso. Afinal, o que a gente vai levar de positivo? O que a gente... Jorge Luiz, seja bem-vindo. O que é que a gente vai crescer depois dessa pandemia? Tem pessoas que eu não vejo a hora de dar um abraço. Amigos, irmãos, família. Se eu já valorizava isso, agora mais do que nunca. Então o que você vai crescer? Qual vai ser a nova esperança do pós-pandemia, né? Qual vai ser essa nova esperança? Então nós temos que entender isso. O que é necessário, o que não é necessário, o que é importante, o que não é importante. Os pensamentos construtivos, os pensamentos destrutivos, os pensamentos dinâmicos e os pensamentos estáticos. Então é muita coisa assim, ó, nessa universalidade da sua mente. É muita coisa, sabe, que tem se levantado para você não conseguir se libertar desses fatores limitantes. A nossa caminhada é longa. Então vamos criar as condições necessárias para você realmente ter o que? Um pensamento abundante. E talvez você já tenha esgotado todas as possibilidades. Então vamos trabalhar diferente. Vamos agir diferente. Vamos crescer diferente. Quando você entende isso, tudo volta ao devido lugar. Você não vai viver uma fantasia. Você não vai decidir prematuramente. Você não vai viver à margem do ódio, da raiva, da intolerância.
do racismo, do extremismo social, da incompatibilidade humana. É muita coisa, hein? Hoje, uma das maiores necessidades é a saúde emocional. Hoje mesmo a doutora Cíntia estava falando isso comigo. Minha esposa falou exatamente isso. O pessoal tá tudo daquele jeito. Eu contei para vocês há uns 2 dias conversando com um médico e ele estava falando sobre a experiência dele. Até a pessoa que não está doente já chega dizendo: eu estou doente, é o fim, tudo está acabado. E de repente ele, como médico, especialista de sua área, com anos de experiência, dizendo: doutor Juarez Torres, as pessoas estão chegando já dizendo que estão doentes, e muitas vezes são ajustes necessários, decisões necessárias, senão você vai viver o quê? Uma dissonância sonância, 2 sons, dissonância cognitiva de experiência, 2 sons, vou para cá, vou para lá, vou fazer, não vou fazer, vai dar, não vai dar. É o anjinho do lado e o diabinho do outro, né? Como tinha naqueles desenhos animados. As opiniões conflitantes que vão fazer o quê? Você buscar soluções rápidas. A sua vida é tão preciosa que ela não pode ser decidida no mesmo tempo de um miojo lame, que demora 3 minutos para ficar pronto. A sua vida é muito mais importante que um carboidrato preparado em 3 minutos. Então, esse equilíbrio, essa esperança, esse trabalho. Doutor Juarez, então o que eu tenho que fazer? Novos padrões de pensamento. Novos padrões de pensamento. Se livre das irrealidades e absorva as realidades da vida. Um beijo, Rita e Eduardo. Beijo do apóstolo aqui para vocês. Tá? Quando a gente entende isso, quando a gente quebra esse padrão, quando a gente vem para uma racionalidade, mas não uma racionalidade fria, mas com a sua pitada de emoção, com a sua pitada de análise crítica, com a sua pitada de pensamento sintético, certo? Com esse desejo realmente de abstrair no momento que tem que abstrair, de interiorizar no momento que tem que interiorizar, de expandir no momento que tem que expandir. Então isso é necessário. Em segundo lugar, nós precisamos falar abertamente, nós temos que permanecer, certo? Progredindo e não regredindo. William Santos, beijo para você. Então vamos entender essa percepção. Vamos enxergar sobre esta ótica, vamos nos encontrar com aqueles fatores que no meio do caminho foram distrações, que fizeram você perder 1, 2, 3 anos, 5 anos, quase 8 anos, você perdeu tempo. Então entenda isso, reavalie isso, traga para perto essa nova realidade, gere esta vida. E essa expectativa nova, real, vai afastar a falsa esperança. Quando você começa a entender exatamente isso, você vai iniciar e terminar. Você vai pegar fôlego no meio do caminho, mas você vai concluir até o fim suas expectativas, sua vida, sua realidade. Substitua imaturidade e precipitação por sabedoria, por passos firmes. Esse é o nosso desejo. Essa é a melhor forma de nos estabelecermos e nos expressarmos. Esta é a melhor forma da gente alcançar um resultado muito melhor do que muitos têm vivido. A minha palavra para você, como seu psicanalista clínico, é exatamente essa. Já passamos por muitas coisas. A humanidade já passou por muitas coisas.
Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, pestes, pragas, agora mais uma pandemia na sua vida, na sua história, na sua família. O que você tem vivido atualmente, perdas as mais variadas, que se você fosse colocar na ponta do lápis, em termos financeiros, você literalmente poderia comprar um apartamento. Então se dê essa chance, se coloque dessa forma e desta maneira. A minha dica é essa para você, como seu psicanalista clínico. Acredite, vamos avante, vamos pavimentar nossas decisões, vamos criar e conquistar e consolidar exatamente tudo isso. Quando a gente entende dessa maneira, não vai ter falsa esperança que vai sobreviver muito tempo. Talvez em algum momento a falsa esperança, ela vai achar que domina você, mas não vai conseguir dominar você. Então hoje eu estou dando a chance para você poder se libertar das falsas esperanças e construir exatamente um novo cenário de realização. Esse é o desafio, essa é a forma, esta é a maneira. Então se coloque assim, se posicione assim, viva essa realidade. E aí, talvez você diga, mas eu vou ter que reconstruir. Sim, vai reconstruir tudo. Ferro e martelo, né? Tem uma música que fala assim, né? Ferro e martelo. Então faça isso. Coloque em ordem o seu mundo interior, antes que o mundo interior seja sucumbido pelas pressões do egoísmo desta humanidade que corre, cada um numa direção, todos se trombando e não chegando a lugar nenhum. Hoje, no Minutos no Divã, você aprendeu sobre síndrome da falsa esperança. Você só vai permanecer preso à falsa esperança se você quiser. Os desafios foram dados e a mudança está em suas mãos. Então que você possa compreender isso, colocar em prática e viver melhor. Eu gostaria de orar por você, gostaria de abençoar você, relembrando que amanhã, 7h30 da noite, é culto de Santa Ceia, viu? Atenção todas as pessoas de nossa igreja de Londrina e região, certo? Nós somos uma igreja que obedecemos às autoridades instituídas por Deus. Então nós não teremos o nosso culto ainda presencial ali em nossa igreja de Londrina. Então vamos fazer online. Desde já eu quero agradecer as equipes que vão estar trabalhando aí nas igrejas, limpando, arrumando, né? Eu sei que em Londrina é 10 horas da manhã, o pessoal vai começar lá a fazer uma grande limpeza, uma grande faxina para deixar tudo arrumado, porque para Deus tem que ser o melhor. Tá? Amanhã não se esqueça, Santa Ceia. Mas nós vamos orar agora, nós vamos abençoar você, porque talvez você diga que não tem forças, não consegue mais, não aguenta mais, sabe? Não espera mais nada e de ninguém. Então tá bom, vamos interceder por tudo isso. Eliana, toma posse disso, Eliana, mesmo para a sua vida. Você merece essa alegria, merece essa paz, merece essa palavra e essa verdade que o Dr. Juarez, o seu psicanalista clínico, falou aqui hoje. Tá bom? Então vamos orar então para abençoar vocês. Senhor Jesus, Deus de poder e Deus de graça, eu quero abençoar cada vida, cada homem, cada mulher que me acompanhou até agora. Eu quero agradecer a todos aqueles que compartilham cada live com seus amigos, familiares e suas redes sociais. Quantas pessoas estão sendo tratadas, e eu te agradeço pelos testemunhos, ligações, e-mails, tantas e tantas vidas que têm falado e declarado que já não são mais as mesmas. Abençoa poderosamente, move os céus e a terra, faça novas todas as coisas, derrame a tua alegria e nos fortaleça, nos ajude a nos libertar das falsas esperanças e viver o novo, e ir avante, e construir, e constituir a tua vontade para as nossas vidas.
me abençoe cada vez mais a ser canal de bênção para tantas vidas, em nome de Jesus, amém. Deus abençoe você poderosamente, Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe os seus sonhos, Deus te dê uma noite maravilhosa. Curta essa noite aí com a sua família, certo? Amanhã, 7h30 da noite, tem culto de Santa Ceia aqui no online da Igreja Apostólica Batista Projeto Céu. Hoje você estava com o seu psicanalista clínico. Terça-feira tem mais live, mais temas que vão ajudar você demais. Não se esqueça de divulgar o meu canal no YouTube. Não se esqueça de se inscrever. Estamos quase lá, ainda temos uma jornadinha aí pela frente, mas eu quero que você me ajude. Leve os seus amigos a entrar nesse canal, se inscreverem, porque nós vamos expandir ainda mais esse benefício chamado saúde emocional. Aqui no Minutos do Divã, com o Dr. Juarez, o seu psicanalista clínico. Ó, beijo gigante, amanhã às 7h30 estamos juntos. Até lá, tudo de bom. Tchau, tchau.